Koch foi um arquiteto pernambucano de origem alemã. Ele nasceu em 1936 e era apaixonado pela natureza e pelas artes plásticas. Foi professor da disciplina de plástica na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de arquitetura, que era uma disciplina tronco. Van den Kock foi um arquiteto moderno, arquitetura moderna com letra maiúscula. Ele nunca traiu a arquitetura moderna. Como um arquiteto moderno, ele refletia o espírito do seu tempo. E ele tinha uma preocupação muito grande com o clima. Ele tinha um amor pela natureza. Então ele vai entender o clima de Pernambuco, o clima do Nordeste. Ele vai querer trazer para os edifícios em altura os jardins e os quintais recifenses para o alto. No Vila Mariana ele conseguiu isso, porque as varandas do Vila Mariana têm 1 metro de largura e tomam a frente toda do edifício. Ele chegou a salvar uma árvore que estava localizada exatamente na área que seria o estacionamento do Vila Mariana. E a árvore cresceu, que ele dizia, os moradores tiram fruta-pão de mão no 5º andar. Então, quando ele projetava, ele via a orientação dos ventos, ele via a incidência do sol, ele abria espaços para a entrada do vento e depois esse vento tinha que sair, então ele deixava a saída pelos cobogóis. Ele não lidava ainda com essa sede insana de torres de vidro, torres de ar-condicionado, que só fazem piorar o pesadelo climático do mundo, do planeta. Então para ele a arquitetura era uma sombra agradável e ventilada, onde abrigaria o homem nordestino. Na verdade, foi uma enorme gratidão que eu tenho por Van den Kock. Ele me proporcionou, tanto como professor e como uma pessoa humana, muitos ensinamentos. Eu vinha de um gueto militar, morava numa vila militar, minha infância e adolescência toda, e meu pai era um militar, não precisa falar de outros adjetivos para explicar o que significava isso. Então, quando eu cheguei na universidade, ele foi a primeira pessoa que me tratou como uma pessoa. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver uma nova postura de vida, em que eu não era mais invisível, e comecei a me apaixonar pela arquitetura. Eu decidi fazer esse livro já em 2008, e ele ficou muito feliz, mas esse projeto não foi concretizado nessa época. E só em 2021, pouco depois de sua morte, eu comecei então a organizar o livro. O livro traz 12 capítulos. Ele começa com um prefácio de Glauco Campelo, um grande arquiteto. Depois temos uma equipe de 12 ou 13 profissionais autores. O primeiro capítulo é Caminhos de Vida, não é uma biografia, mas é você entender Van den Kock, como era o Recife nessa época. E depois começamos, assim, pelos nossos colegas daqui, que aborda os edifícios vilas, e depois em outro capítulo os edifícios altos, até chegar na era dos arranha-céus, que mostra como ele ainda reagiu contra a normatização e a tentativa de unificação, porque o momento atual é que as grandes construtoras, elas não querem mais jardineiras nos edifícios, elas querem o barateamento da construção, ou seja, o barateamento da construção vai ser a simplificação da arquitetura, eles só querem uma caixa. Então esse livro também é uma resistência, é um apelo, é um grito de alerta, né? A arquitetura não é isso. Eu espero que esse livro possa inspirar outros colegas, arquitetos, professores, pesquisadores e os jovens a abraçar essa causa. Eu espero.